Muitos negócios não enfraquecem por falta de clientes, mas por tentar agradar demais o cliente, fazendo suas vontades, seguindo acordos que nem sempre são muito bem-vindos para aquilo que você tem a entregar. Se você sente que o seu negócio precisa agradar demais o seu cliente, porque você tem muito medo de perder esse cliente, talvez o principal já esteja acontecendo, que é você perder a força desse negócio. Você já aceitou condições que antes mesmo de lançar um produto ou serviço você pensou, desse jeito eu não vou fazer. Aí dali a pouco chega aqui o cliente, aí você diz, sim, tá ótimo, concordo. Ou então você faz o seguinte, pesquisa. Pessoal, tenho aqui uma pesquisa aqui para fazer com vocês. O que vocês querem que eu fale? Quais temas vocês querem que eu comente aqui, crio conteúdos para vocês? O que vocês desejam de mim? E aí você fica nessa, de agradar demais os clientes, se esquecendo de um conceito básico, que é o que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje, de que há uma ordem dos fatores. Uma ordem essencial dos fatores quando se trata de ter um negócio, de portas abertas para receber clientes. Clientes só podem existir se antes existe um negócio. Quando você cede demais, quando você diz sim demais, quando você passa a viver uma criação para agradar este cliente, antes mesmo de se perguntar o que eu tenho, o que exatamente eu quero entregar? Quais temas realmente estão presentes na minha alma? Quais produtos eu quero colocar aqui no meu mostruário? Eu quero colocar a serviço do cliente? Quando eu perco essa pergunta e essa ordem dos fatores, que é primeiro eu aqui bem, com vida, com vontade, à frente do meu negócio, e depois então o cliente, claro, o cliente é importantíssimo, mas para que o cliente esteja, lembremos, o negócio precisa estar. Vamos compreender essa lógica, vamos estudar aqui hoje mais a fundo essa lógica e encontrar a dinâmica nas medidas mais ajustadas para que o que é principal não se perca, que é o fato de quem está à frente do negócio continue querendo estar à frente do negócio. E para isso nós precisamos começar com uma lei que opera toda a nossa existência, a lei da ordem. Aquilo que vem antes tem uma prioridade sobre aquilo que vem depois. Essa é uma lei que rege princípios na natureza. E se observarmos bem, eu só estou aqui gravando esse vídeo e conversando com você hoje e agora, porque antes eu organizei esse tempo, separei esse espaço da minha manhã, me preparei, fiz os estudos, cheguei a um tema, cheguei a uma conclusão, então vim fazer uma entrega. O mesmo acontece quando você vai fazer um post no Instagram, quando você vai criar um produto, quando você vai fazer uma oferta. Antes de você estender as suas mãos entregando algo, seja qual for este algo, houve um caminho até aqui. Tudo aquilo que nós temos hoje a oferecer foi uma composição que aconteceu ao longo de um percurso, vem de uma ordem. Aquilo que vem antes tem prioridade, é maior e entrega recurso para aquilo que eu tenho no aqui e no agora. Aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, aquilo que eu vivenciei. Inclusive as conclusões que eu posso entregar a vocês nesse vídeo só estão aqui porque antes eu percorri um caminho. Quando chega o cliente, esse cliente só chega porque eu estou aqui. Como que um cliente vai chegar, Paula? Eu gostaria muito de um atendimento. Ok, estou aqui, posso atendê-lo, vamos agendar. Como que essa marcação de agenda vai acontecer se antes eu não estiver aqui entregando o meu trabalho? E aí começa a distorção. Porque se estivermos interessados apenas em agradar o cliente, o que vai acontecer? Eu vou sentar aqui, Meu domingo, geralmente, que é o dia em que eu
organizo a minha semana e vou começar a usar aqui meus pensamentos. O que será que eu tenho que fazer para agradar os meus clientes essa semana? Para eles gostarem do que eu vou fazer, do que eu vou falar, adorarem os meus produtos e os meus serviços. É verdade, eles me pediram esse tema. Ou melhor, deixa eu fazer uma pesquisa, perguntar aqui para eles, clientes, vocês estão querendo que eu fale sobre o que esse mês? Aí eu cedo a esse pedido do cliente, que eu mesma acabei perguntando para ele o que ele gostaria, certo? Só que ao invés de eu criar, de eu entregar, de eu colocar as regras conforme a ordem dos fatores, que é para haver cliente, o que vem antes de haver cliente? Logicamente, vem o negócio com as portas abertas. Portanto, para haver cliente, o negócio precisa estar lá com as portas abertas. E, logicamente, não vai ter negócio com portas abertas se não houver clientes. Mas antes de haver clientes, tem você entregando aquilo que você tem, entregando aquilo que você é, entregando aquilo que você acredita. Quando você começa a ceder demais, a agradar demais, a tudo que o cliente diz, ele é o rei, é ele quem manda em tudo, em essência, nós estamos com medo de perder este cliente. Então, claro, você sabe, o seu negócio depende que tenha clientes. Óbvio que sim. Claro, você quer clientes. Mas quando você rompe essa hierarquia entre aquilo que você tem e o que o cliente pode receber de você e começa a sustentar um padrão em que a voz do cliente é que vai ditar as regras, você começa a perder força. Então, vou dar alguns exemplos. Vamos supor que o seu momento mais criativo nem seja à noite. Mas já que os clientes podem à noite, você então começa a oferecer os seus produtos à noite. Você nem gosta de um determinado tema, mas já que os clientes assistem mais a esse determinado tema, você começa a produzir conteúdos sobre aquele tema. Você nem gosta de alguns tipos de atividade, mas já que aquele nicho, aquele modelo de criação, aquele modo de falar é que vai agradar mais, você começa a criar daquele modo. E com isso, qual é o efeito no médio para longo prazo? E vou dizer para vocês que muito provavelmente isso vai acontecer de um curto para um médio prazo. Você vai começar a perder um entusiasmo, força, vontade, porque você está, na verdade, submetido à vontade do cliente, sendo que o cliente, ele é um receptor daquilo que você está entregando. Primeiro o negócio, as regras do negócio, os horários que eu funciono melhor, os conteúdos que eu tenho interesse em compartilhar, os temas que são nobres para mim. Então, naturalmente, clientes que se encaixam com esse nosso modo de ser, de pensar, com as nossas entregas, eles vão aparecer. Eu me recordo quando eu comecei o meu negócio, alguns amigos diziam os nichos mais faturados, os nichos com mais ibope, são esses 3 aqui, top nichos. Muito parecido com o momento lá na adolescência e juventude, quando começam a nos trazer aqueles rankings de profissão, as profissões mais contratadas. E aí você se dedica ali talvez 4, 5 anos a uma profissão que depois de um tempinho, o mercado já tinha mudado, nem tinha nada a ver mais com aquilo, o ranking mudou. Ou os 3 top nichos, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com uma partilha que foi construída ao longo da vida, através de você, da sua história, do seu caminho, dos seus interesses legítimos. Então, quando nós começamos a ceder demais com os horários, por exemplo, Clube dos Impulsionadores, meu produto que
mas tem clientes, são 13 anos de Clube dos Impulsionadores. Nós somos centenas, uma centena de pessoas lá. Os encontros ao vivo do clube acontecem nas segundas-feiras, às 11 horas. Se eu resolvesse fazer uma enquete, pessoal, quem pode? Vamos lá, levanta a mão, vamos ver. Eu nunca ia fazer segunda-feira às 11 horas. A própria Escola de Preceitos em Marketing Sistêmico, segunda-feira, às 9 horas. Qual é a ordem dos fatores? O que eu posso, o que eu tenho para ofertar e aquilo que o cliente, como consequência, vai receber. Então, sim, agradar o cliente mudando estruturas de ordem básica, de temas, de entregas, de servir, de modos de servir, de acordos, vai minando uma força que impede que estejamos ali no negócio com toda a vitalidade, com todo o brilho, com toda a vontade. Porque ao invés de estar lá segunda às 11, que é o horário que eu gosto, é o horário que eu vou me conectar com o alinhamento da semana, é o horário nobre para mim. A minha criação é favorecida na segunda-feira às 11, na segunda-feira às 9 com a escola. Não, vamos à noite. Na segunda à noite eu já vou estar sem energia, à noite eu não funciono do mesmo jeito que de manhã. Daqui a um tempinho, um ano, não põe nem um ano, por isso que eu digo que não é nem médio prazo, às vezes meses. Eu já estou como? Drenada. Ai, tem que entregar. Hoje eu tenho aula para dar, hoje eu tenho produto para fazer, hoje eu tenho entrega para montar. Não, o nosso negócio nos dá a liberdade, precisa nos dar a liberdade, já que estamos diante de um negócio e nós temos responsabilidade sobre o negócio. Um negócio você tem muito mais responsabilidade do que ser empregado de uma empresa. Você precisa fazer o negócio acontecer. Já que você tem esse tamanho de responsabilidade, você também precisa usufruir da liberdade de escolher como as entregas vão acontecer, de escolher os acordos. Eu me recordo de uma experiência muito boa que eu tive com uma chefe, Bel Coelho. Eu nem sei como ela está hoje, na época eu me conectei muito com essa chefe, ela tinha um menu desses gastronômicos assim, belíssimos, e a proposta dela era a seguinte: uma vez por mês, durante 2 ou 3 noites, eu não me recordo, na Vila Madalena, em São Paulo, ela abria o restaurante para reservas e você só podia participar comprando a reserva e chegando no horário da reserva. Então era às 7 horas da noite, custava na época 360 reais, o menu completo, passavam pela sua mesa apresentando cada prato, e aquilo me encantou porque ela escolheu o modo como ela gostaria de oferecer o que ela tinha. Portanto, exige uma conexão muito grande com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu acredito, com o modo como eu funciono. Para quê? Para que tudo isso seja em mim sustentável. Não adianta eu ter clientes super agradados que dizem: nossa, foi tão agradável, foi tão legal, eu adorei esse curso. Tá, mas que você não saiu do seu próprio curso, da sua própria oferta, do seu próprio servir, revitalizado, cheio de vontade, principalmente sendo uma entrega que você quer instalar naquele modelo, naquele molde para participar. Isso é sustentável, isso nos possibilita manter o negócio vitalizado e, claro, obviamente, nesses modus operandi, dentro das nossas regras, dos nossos acordos, vão chegar clientes, sim, clientes que estejam dispostos a vivenciar também um experimentar do servir, daquilo que nós estamos entregando, daquele jeitinho como é proposto. Tem clientes para todos os tipos de produto, de serviço, quando bem orientados, quando estão lá para agregar algo. O mais importante, oferecendo exatamente aquilo que você tem de valor,
A tendência é que por muito mais tempo, de uma maneira muito mais vitalizada, não o cliente seja agradado, mas você, frente ao seu negócio, esteja muito agradado daquilo que você faz. Se quiserem deixar aqui alguma pergunta, algum comentário, compartilhar alguma experiência também que vocês tiveram dentro desse tema, muito bem-vindo. E aqui no canal do Marketing Sistêmico eu estou sempre trazendo algum olhar a mais sobre esse marketing mais coerente entre o que nós somos, o nosso servir, a forma como entregamos esses produtos e serviços, para não só viver um negócio que gera resultados financeiros, emocionais, mas principalmente um negócio que nos eleva como humanos nessa nossa grande jornada existencial. Recebam meu grande abraço e até!